Olá, minhas maravilhindas! Tudo bem com vocês, meus beberes? Pois é, hoje é sexta-feira! Sexta-feira! Hoje é sexta-feira, bota pra torar! E sexta-feira é dia de quê? Dia de quê? Dia de histórias de inscritos. E eu peço a você que, se não for inscrito ainda no canal, por favor, se inscrevam, comentem, compartilhem. Ajuda aí o canal a crescer. Estamos aí rumo a 600. É 600? 600, né, produção? 600 inscritos. E eu peço a ajuda de vocês para compartilhar aí. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve. Não custa nada, mulher. Dá essa moralzinha aí pra gente. Hoje, pessoal, eu vou tentar ser o mais objetiva possível, porque a história é longa. Hoje não seria nem o dia dessa história aqui que eu vou contar pra vocês. Eu ia contar a história de outra maravilhinda, linda, aqui do canal. Porém, essa história aqui, eu não posso adiar de contar ela, porque é uma história que tá ali, ó, na boquinha pra acontecer. E a maravilhinda precisa muito da nossa ajuda, do seu conselho. Então eu peço a vocês que, por favor, escutem a história dela até o final, dê essa atençãozinha para ela e deixe aqui embaixo o comentário de vocês, a opinião, o que você faria no lugar dela. Ela tá precisando de escutar a opinião de outras pessoas, já que ela não tem muitos amigos e também não gosta de dividir a história dela por conta de algumas coisinhas que aconteceu quando ela dividiu a história dela e que causou um pouco de desconforto para ela. Então, ela pede a vocês que, por favor, deixe a opinião de vocês aqui embaixo, dê o ponto de vista de vocês, ela vai ler com muito carinho, mas, por favor, gente, se for falar alguma verdade, molha a pontinha no mel, tá? Pra não machucar tanto. Fala de uma forma mais delicada, tá? Deixe seu comentário aí pra ela. E roda a vinheta. Então, minhas maravilhindas, a história de hoje é: eu fico com o brasileiro pobre ou com o gringo rico? E aí? Vamos ler a história dela? A história dela começa assim. Eu vou olhar aqui para baixo porque eu tô lendo aqui, que eu anotei tudo num papel a história dela aqui, tá? Então, se eu ficar olhando aqui meio que para baixo é porque eu tô lendo. Diz assim: oi, Dea, tudo bem com você? Espero que leia a minha história, pois estou precisando muito do seu conselho e da sua opinião e da opinião das maravilhindas. Eu me chamo Maravilhinda, né? E tenho 23 anos. Estou vivendo uma situação muito difícil, onde tenho que escolher entre o gringo alemão e o brasileiro, que também estou gostando. Observação, ela também está gostando do brasileiro, tá? Minha história começa assim. Eu sou uma menina muito tranquila, não gosto muito de sair, trabalho muito e quando chega a noite, eu costumo entrar em sites de relacionamentos, porque eu não gosto de sair. Não me julguem, ela disse. Não tenho que ser julgada, minha maravilhinda. Todo mundo aqui ou entra ou já entrou em sites de relacionamento. Isso aí não é um crime nem nada. E quando eu era solteira, eu também entrava justamente pelos mesmos motivos que você descreve aqui. Porque eu não gostava muito de sair, não tinha muitas opções de sair, né? Então, eu trabalhava e estudava e nos meus momentos assim de solidão em casa, o que eu fazia era entrar em site de relacionamento também. E tu, mulher? Tá julgando por quê? Tu também entra, que eu sei, viu? Há 2 anos atrás, eu entrei em um site X de uma sala de bate-papo. Esse bate-papo, ele é separado por salas e essas salas costumam ter nomes. Eu sempre costumava entrar em salas com nomes mais específicos, tipo homem sério, homem para casar, homem procura mulher séria. Mesmo que eu quero fazer uma observação aqui, que mesmo essas salas com esses nomes, a grande maioria que estão ali são homens safados que estão procurando sexo casual. Palavras dela, tá?
Já saí com muito bom embuste desse site. Eles iludem as meninas, falam que querem coisa séria, a gente sai e muitas vezes rola, né? Acontece e no outro dia eles não ligam. Ou você marca um encontro para se conhecer mais vezes e eles não aparecem. Ou seja, eles querem... Por isso, já sabendo disso, quando eu conhecia um cara legal, eu saía com eles, jantava, deixava eles pagar toda a conta. E aí, se no dia seguinte rolasse uma ligação, ou na semana seguinte, ou se continuasse nos correspondendo, aí sim eu sairia com eles para um finalmente, se fosse o meu objetivo. Um dia, passeando pelo site, procurando em que sala eu deveria entrar, me deparei com uma sala chamada Gringos no Brasil. Eu nunca tinha me envolvido com nenhum gringo até aquele dia. Então, ao me deparar com aquela sala, me bateu uma pontinha de curiosidade. Então, eu entrei na sala. Alguns caras vieram falar comigo, porém, eles falavam em inglês. E eu, como não tinha um inglês muito bom, meu inglês é mais para ler alguma coisa de instalação de softwares e coisas assim, mas nada para mas nada de um inglês suficiente para manter uma conversa. Então eu não queria perder tempo. Essas pessoas que vinham falar em inglês comigo, hey, how are you? Eu já descartava logo, porque eu já sabia que dali não sairia nada. Poderia sair, né, amiga? Mas a verdade é que eu acho que meu subconsciente não queria era perder tempo. Eu achava que eu ia ter um papo ali descontraído, como eu fazia todas as noites, e desligar o meu computador e desligar o meu computador e ficar por isso. Então, eu acho que eu estava procurando pessoas que falassem realmente português. Então, depois de 30 minutos nessa sala, eu já quase perto de sair, recebi uma mensagem de outra pessoa que falava português e falou: olá, tudo bem? Eu de pronto respondi e começamos a conversar. Ele era gringo, mas falava português. Um português um pouco errado ali, tinha erros gramaticais e coisas assim, mas nada que não desse para entender o que ele escrevia. Ele pediu meu WhatsApp para a gente poder conversar mais no reservado. Então trocamos o WhatsApp e começamos ali uma longa conversa que rendeu até as 2 horas da manhã. Nossa! Até 2 horas da manhã, não sei que horas ela começou a conversar aí, né? Mas se o papo rendeu até as 2 da manhã, então a conversa foi boa, né? Eu esqueci de mencionar que no início me assustei com a idade dele, pois costumamos nos apresentar nesse site. Falamos nossos nomes, idades e falamos um pouco de nós. Eu me assustei porque ele tinha 60 anos. 60 anos, tá? E eu tinha só 21 anos. Era uma diferença muito grande. Mas eu estava adorando a conversa dele. Era um papo inteligente, sem falar nada voltado para o lado sexual. E eu achei que o papo estava fluindo. E eu não senti nenhum problema em ir com ele para um lugar mais reservado, que seria o meu WhatsApp. Antes que eu esqueça de falar, ele é o alemão. Ele me contou então que estava no Rio de Janeiro, que tinha uma sociedade em um restaurante com outros amigos gringos que moravam no Rio de Janeiro e que, por sinal, era casado com brasileira. Ele me disse que ele investiu capital na empresa desse amigo e esse amigo tomava de conta de todo o resto das coisas. Então, ele vinha aqui no Brasil 2 ou 3 vezes no ano, aproveitava as férias da Alemanha e vinha para o Brasil. Ficava um tempo no Rio de Janeiro com esse amigo para ajustar coisas dos negócios e o resto do tempo ele viajava pelos estados do Brasil. Ele disse que amava o Brasil e me disse que se eu quisesse, ele iria até o Rio Grande do Norte, porque ele já tinha ido várias vezes ao Rio Grande do Norte, que era onde eu morava. O boy já queria encontro. Tá vendo aí, gente? Quando o boy já quer encontro. Ele não vai ficar teclando aí com você 5 anos, 6 meses,
Quando ele quer, ele vai atrás. Não quer dizer que depois ele vai querer, né? Mas pelo menos ele vai, né? Nada de embromation. Já marcamos de nos encontrar na minha cidade no final de semana que estava chegando. E assim foi. Ele veio no final de semana e nos conhecemos. Amiga, tu é corajosa, viu? Porque o cara tinha 60 anos, tu 21. Ah, mas também ela fala aqui, ó. Esqueci também de falar que na segunda vez que falamos eu já o vi pela câmera. Ah, então tudo bem, né? Porque ela já gostou, ela já viu, ela já sabia o que ia esperar, né? E achei ele muito bonito. Nem parecia que tinha 60 anos. Um cara muito bonito, muito bem conservado. Então eu já sabia o que estava me esperando. Sim, que bom, né? Quando ele chegou, eu fui ficar com ele no hotel. Me julguem. Não, ninguém tá aqui para julgar você não, viu, minha maravilhinda? Você pode ficar, fazer suas coisinhas lá, não tem problema. Todo mundo faz isso, isso é bobagem. Vamos, século, né? Século novo, pensamento novo, cabeça nova. Vamos deixar de tanta putaria. Tirem essas coisas, dessas amarras da cabeça de vocês, que isso é do tempo lá das religiões que nossos pais falavam. Fazia, né? Fazia mais do que nós, mas falava que não, né? Enfim. Dormi o final de semana inteiro com ele. Foram 2 dias maravilhosos. Mesmo com a diferença de idade, nos entendemos muito bem. Ele, um típico alemão, muito branco, cabelos loiros, espetado, uma barriguinha charmosa de chope. Charmosa. Confio em você. Você diz que para você é charmosa, não vamos discutir sobre isso. Eu, uma mulher com cara de adolescente, com os meus 1,56 de altura, que também não ajuda muito. Eu sou branquinha e magrinha. Eu vi a foto dela, gente, ela é parecida, se tiver que comparar ela, assim, só pra vocês, né, viajar nas ideias. Ela parece aí com a Sami do Pyongyi, sabe? A Sami, a ex ou atual, não sei como é que tá o relacionamento deles, né, que terminou, fica, vai e volta, vai e volta. Mas é essa menininha aí, essa mãe do filho do Pyongyi, chama Sami Lee. Se vocês, não sei se vocês conhecem, mas ela parece muito com ela. Em vários momentos fui confundida com a filha dele, o que o deixou bastante irritado, que é normal, né? Se tu é baixinha, pequenininha, mionzinha, branquinha e ainda tem cara de 15 e o cara tem 60 anos, claro, obviamente, né? Seria os dois falando português também. Talvez pensava até que tu era filha dele com uma brasileira, né? Mas não tivemos problema. Ele era um homem seguro, completo e maravilhoso. O que me fez ficar completamente apaixonada por ele. Ele continuou na minha cidade por 1 semana. Eu fiquei o final de semana com ele e depois voltei para minha casa. Eu trabalhava e os meus pais são daquele tipo que não são muito liberais em relação a conhecer um boy e ficar vários dias com ele, que é normal, né? Ela escreveu aqui: eu até entendo meus pais, afinal de contas eu moro embaixo do teto deles, né? É verdade, porque se você quer libertinagem, liberdade e quer seguir as suas regras, você tem que morar embaixo do seu teto, né? Enquanto você mora embaixo do teto dos seus pais, você tem que seguir ali as regras deles, né? Isso é normal. Mas todas as noites ele vinha me buscar no trabalho, jantávamos, namorávamos e mais ou menos umas 11, meia-noite ele vinha me deixar em casa. Então, ou seja, pelo que eu entendi aqui, ela dormiu o final de semana com ele, que foi sábado e domingo, né? Na segunda-feira ela voltou para casa, mas ele estava na cidade dela, tá? Diferente da nossa outra história passada, que o cara ficou num estado e a menina ficou no outro, né? Esse aqui, ele estava na cidade dela, ela foi para casa porque trabalhava, tinha as responsabilidades dela, mas ele ia lá buscar ela no trabalho todas as noites para jantar e ficar junto, o que a gente espera num caso desse, né? No nosso terceiro encontro, eu já estava completamente apaixonada por ele, já disse que o amava.
E realmente, acreditem, eu o amava. Amiga, eu acho que não estamos aqui para julgar, né? Mas é um amor que surgiu muito rápido, né? Eu acho que você estava apaixonadinha, que você estava encantada com o que você viu, mas amor é um pouco diferente, tá? Ele, prestes a ir embora, no final de uma semana, ele veio me buscar em casa e disse pra mim: eu quero entrar e conhecer seus pais. Nossa, fiquei super envergonhada, pois minha casa era bem simples. Eu não achava que estava à altura de receber ele. Ô, gente, isso aí é uma coisa que você não deve fazer, tá, gente? Isso é minha opinião pessoal, tá? Eu acho que a sua casa é o seu ninho. Ali foi onde você cresceu, é onde tem sua família, sua essência. É muito de você. Então, eu acho que se o cara não tiver... Se a sua família não tiver a altura do cara, eu acho complicado se você pensa assim. Ele que tem que estar à altura da sua família, porque a nossa família aqui, ó, é o nível mais alto, é só assim, ó, Deus, a nossa família, filhos, marido ou ficantes, né? No caso, ela não tem filhos, né? Deus, família e o namorado, né? Que seria o marido futuro, né? Então, tipo, ele tá abaixo da sua família, não importa a quantidade de dinheiro que ele tenha, não importa, sei lá, de que berço de ouro ele venha, ele sempre vai estar abaixo da sua família. Então, ele vai ter que merecer a chegar não o nível, mas ele que tem que ter o merecimento de estar ali com a sua família, ó, ali pau a pau. Eu penso assim, né, gente? Eu acho que isso é... Mas, enfim, cada um pensa como quer, né? Ela falou assim: eu fiquei super envergonhada, minha casa era bem simples e eu não achava que estava à altura para recebê-lo. Então, pedi que ficasse para o dia seguinte. Disse a ele que eu precisava preparar meus pais, o que não deixava de ser verdade. Mas, na verdade, isso era um pouco de desculpa para arrumar a casa e deixar pelo menos jeitosinha para recebê-lo. No dia seguinte, era o último dia dele na minha cidade. Ele voltaria então para o Rio de Janeiro e em seguida para a Alemanha. Então, fizemos como foi o combinado. Falei com os meus pais e no dia seguinte, quando ele veio me buscar à noite, ele entrou, não demorou muito, mas conversou um pouco com os meus pais. Daquele jeito bem complicado, bem gringo de falar, e eu fui traduzindo para os meus pais o que ele estava querendo dizer. Mas uma coisa eu não gostei, pois ele olhou para os meus pais e disse para mim: como pode duas pessoas pretas ter uma filha tão branquinha como você? Gente, a Alemanha, não são todos os alemães, tá? Mas a Alemanha, ele é conhecido como um país, assim, bem... de pessoas bem... A palavra certa não seria racismo. Mas, vocês entenderam, né? Por aí. Eles acham que a pele branca, ela é superior, eles... Não todos, tá, gente? Mas uma grande parte. E ele me perguntou: você tem certeza que eles são seus pais? Gente, ai que frustração, hein, amiga? Ainda bem que meus pais não entenderam direito o que ele falou. Eu fingi que não tinha entendido e disse para os meus pais que ele tinha dito que adorou os meus pais. Se eles eram os meus pais e que ele tinha gostado deles. E para ele, eu apenas disse que minha avó era bem branquinha como eu e que a gente tinha descendência portuguesa e italiana. Tirando esse detalhe, o encontro com os meus pais foi bom. Então, no final do encontro,
Eu e os meus pais achávamos realmente que aquele cara queria casar comigo e que seria o meu futuro marido. Então ele voltou para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para a Alemanha. Foi uma despedida muito triste, bem mais para mim, pois sou realmente exagerada. Então chorei as pitangas e senti um vazio enorme naquela despedida. Então ele falou que eu não precisava ficar triste e que dali a 6 meses ele voltaria. Mas quando ele voltou para a Alemanha, as conversas entre a gente foi ficando cada vez mais espaçadas. Gente, a diferença de horário existe também, tá? Então vocês têm que ver que a diferença de horário é bem diferente entre o Brasil e a Alemanha. Tipo, são horários inconvenientes de encaixar. Também aqui, de encaixar Brasil e Suécia, é um horário bem complicadinho de se encaixar ali, um horário para conversar. Porque sempre, quando dá certo para vocês, é o horário do jantar aqui. Quando dá certo para mim aqui, é o horário do jantar aí. Então, fica aquele impasse, né? Ele disse para mim que tinha uma ex-mulher e que tinha 2 filhos adolescentes. Disse para mim que os filhos já faziam faculdade, que não moravam mais com ele e que ele morava sozinho em uma casa. Eu realmente comecei a duvidar daquilo pela dificuldade que a gente tinha de se falar. Ele não tinha nenhum tipo de redes sociais. Ele falava para mim que rede social era para quem tinha tempo. E ele usava todo o tempo dele para ganhar dinheiro e não tinha tempo de ficar em rede social. Ele tem 60 anos, né, gente? Vamos dar um desconto para ele aí. Vai que, né? Vai que. É difícil uma pessoa não ter redes sociais, ainda mais agora, né? Nesse tempo digital que a gente vive. Porém, ele tem 60 anos, né? Ele é de outra geração. Então, vamos dar um desconto aí pro cara. Eu fucei toda a internet e não achei nada sobre ele. Nenhuma rede social, nem nada. Detalhe, eu sei o nome dele completo e sei todos os dados dele porque estive com o passaporte dele. Inteligente você, viu? Muito bem. Eu ficava a semana inteira na expectativa de uma ligação. Um simples oi, um sinal de vida. Mas ele ficava 3, 4 dias sem nem ao menos dar notícias. Que é estranho, né, amiga? Mas tipo, e tu não falava nada, deixava de boa assim, tudo bem? Quando voltava a falar, tudo bem, tudo tranquilo? Eu não, hein? Eu ia mostrar a nordestina que tem dentro de mim pra ele. No instante, ou ele ficava ou ele corria léguas. Quem vê onça só no zoológico, o dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, ou quietinho, hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... E a minha família, como eu tinha apresentado, sempre ficava perguntando: falou com o alemão hoje? E aí, como tá tudo? Como vai o alemão? Como tá na Alemanha? Eu já não sabia mais as desculpas para dar para os meus pais. Eu, com vergonha, sempre dava uma desculpa, falava que falei, mas que ele trabalhava muito, explicava sobre a diferença do horário. Tudo desculpa. Na verdade, eu nem tinha falado com ele. Eu perguntava a ele, quando ele aparecia, por que ele ficava tantos dias sem dar notícia, por que ele desaparecia. Ele só falava que ele tinha muitas responsabilidades e que ele andava muito ocupado. No final dos 6 meses, ele voltou como prometido. Isso é bom, viu? Pelo menos, né, ele, né, fez aí o que ele falou, né? Eu fiquei muito feliz, fiz festa para recebê-lo. Meus pais, quando soube que ele vinha mesmo, já tratou de terminar de espalhar a notícia para toda a família, que eu estava noiva de um gringo, e não perdeu tempo de ficar ali falando para toda a vizinhança de que eles tinham um genro gringo. Amigo, eu tô imaginando aqui teu pai, tua mãe ali, de casa em casa, falando: é meu genro, é meu genro. Maria, chega aqui, mulher. Tem
pão fresco. Ô, mulher, pois tu deu foi a sorte, tá aí, que eu tirei do forno, agora o pão tá bem quentinho. Tu vai querer quantos? Não, hoje eu não vou querer não, mulher. Eu queria só saber, porque meu genro gringo vem pra cá hoje, aí eu queria saber. Ah, entendi. Pois se tu quiser, viu? Pode vir que o pão tá bem fresquinho. Eita, que é menino fazendo bagunça aqui na frente de casa. Cadê, Toinha? Peraí, deixa eu ver esses munganguentos aqui. Menino, vamos fazer um gangue pra lá, vice. Meu genro gringo hoje vem pra cá pra casa. Olha que roupa bonita, hein? Roupa bonita da vizinha, hein? Não é, meu véi? Roupa colorida, né? A gente tá aqui na porta porque hoje meu genro gringo vem. Nosso genro gringo vem. Tá varrendo, né, Maria? Tá limpando a rua, né? Seu Zé, eu tô varrendo, né? Eu tô varrendo. E eu já sei, viu? Que a putaria do genro gringo vem. Eu já sei. Cabra besta! Aí ele veio com um amigo que bebia muito e ele levava ele para todo lugar que ele ia. Ele também passou a ficar juntos com um grupo de alemão que ele conheceu no avião na vinda pro Brasil. Ele marcou com estes gringos para se encontrarem lá na minha cidade e eles ficaram hospedados tudo no mesmo hotel. Então, eles ficavam de tour ali na minha cidade e todas as noites eles jantavam todos juntos e me levavam. Detalhe. Mas a partir daquele dia, ele começou a ficar um pouco estranho. Ele passou a escolher as roupas que eu ia vestir. Mas detalhe, ele não escolhia roupas chiques e coisas, não. Ele escolhia sempre as roupas mais peladas, que mostrava mais o meu corpo e que me deixava ainda mais com cara de 15 anos. Ele me exibia para os amigos dele. No começo eu achei aquilo interessante, eu me sentia, porque ele estava me apresentando ali. Mas ao longo da semana eu fui achando aquilo um pouco estranho e fui ficando um pouco desconfortável com a situação. Não falou outra vez, né, amiga? Porque poderia ter falado, né? Que é isso? O que tá acontecendo aqui? Eu não sou um troféuzinho não, garoto. Eu adorava ficar com ele, mas confesso que eu já estava ficando meia empapuçada com aquela situação daqueles amigos toda hora junto com a gente. Empapuçada, para quem não sabe, para quem não é do Nordeste, é chateada, assim, já deu, sabe? De saco cheio. Amiga, nessas situações assim, a gente tem que ser clara e objetiva. Dizer, olha, ou é eu ou é ele. Você veio pra cá pra ficar comigo ou pra ficar com seus amigos? Então, se for pra ficar com seus amigos, fica aí com seus amigos, boy. Ele, olha o detalhe aqui. Ele marcou com os amigos pra ir pra Bahia. Mas eu estava fora dessa viagem, dos planos dessa viagem. Ele disse pra mim que voltaria logo e que ia só se divertir com os amigos dele e que era melhor eu ficar, que depois ele voltava. Quando ele me falou isso, eu fiquei extremamente brava. Afinal de contas, ele ia para viajar para Bahia e eu ficaria lá. Quem me garante que ele não ia ficar com outras meninas? Mas ele me explicou que aquilo era super natural do país dele, que as pessoas entravam de férias e ficavam cada um no seu espaço. Realmente, viu? No país dele é muito normal isso, tipo, aqui na Europa inteira é normal o marido vai de férias para um lado e a mulher vai de férias para o outro, tá? Então é bom saber disso, que aqui isso é a coisa mais normal do mundo. Para eles. Para mim, não. Por quê? Porque meu marido, ele casou com uma gringa. Então aqui eu sou gringa. Então ele tem que se adaptar ao meu pensamento, ao meu jeito. E eu tenho que me adaptar ao dele também. Mas eu abro exceções em algumas coisas e ele abre em outras. Essa é uma exceção que eu não abro.
Também não tem briga aqui em casa, porque aqui a gente não se desgruda, né? Eu nunca precisei ter essa conversa assim com o meu marido, dele chegar e dizer, ah, eu vou viajar, e eu dizer, ei, vai viajar, pois eu vou embora, ou vai viajar, pois aqui, acabou aqui. Não, nunca precisei disso, mas sempre quando eu tô conversando num grupo de amigos ali, que surge a oportunidade de dar uma cutucadinha assim, eu digo, As pessoas viajam muito aqui, mas aqui na minha casa não, porque eu não penso assim, comigo não rola. então ele já tá assim, eu já vou falando, sabe? Já pra ele pegando no ar, e ele é rápido e esperto, porque nunca ele cogitou, ao menos, em fazer uma coisa dessa. Então, fica aí a dica para vocês que são casadas com gringos e tudo, ou estão se relacionando, eles não têm essa de, mas no meu país é assim, tá, mas querido, você não tá no seu país, você não tá com as mulheres do seu país. Se você quer viver uma vida exatamente como a cultura do seu país, você tem que casar com uma mulher do seu país e não procurar uma gringa por aí. Fica a dica. Eu, como não queria ser chata com ele, acabei cedendo. Pensei, vai que no país dele é assim mesmo, então pode ser que isso seja normal, ele não vai pra fazer nada de errado, ele só vai se divertir um pouquinho e voltar. Fica a dica, viu? Se ele quisesse assim, ele estaria no país dele com as mulheres do país dele. Então, rola não. E aí ele foi com aquele batalhão de gringo lá. Acontece que ele ficou 2 semanas na Bahia, e as 2 semanas que ele ficou lá, ele só me ligou uma vez. E estava num lugar completamente barulhento, com música. Dava para ver que ele estava em um lugar que estava tendo algum tipo de festa. Ele disse para mim que estava na praia. Até aí tudo bem, né? Porque na minha cidade, pelo menos, ali a praia, a orla da praia ali, se for no final de semana, tem música ao vivo ali, um pagodezinho, só o filé, todo tempo. Então, nesse período tivemos nossa primeira briga e separação. Eu disse para ele que ele não me procurasse mais e que eu não queria mais ficar com ele, que se ele queria ficar com os amigos dele, ele que namorasse com os amigos dele. Essa aí foi boa, viu, amiga? Aí tu foi boa, aí tu foi das minhas. Eu disse pra ele que eu não era uma... Que não tem nenhum problema, né, gente? É uma profissão, né? Que tem problema é ser uma... sem valor nenhum, né? Tipo, como ela tá mencionando aqui, né? Que ela acabou se tornando uma... sem valor... porque ele ia buscar ela no trabalho, jantava a comida e jantava ela, e depois desaparecia por um tempo, depois voltava, buscava ela, jantava a comida, jantava ela e depois, né? É meio chato, né? Então eu percebi que foi isso que eu me tornei. Mas ele voltou então para minha cidade, quando ela deu o intimato nele, né? E dali para frente ele ficou fazendo as mesmas coisas. Ele me buscava no trabalho e tal, a gente jantava, namorava. Depois eu voltava para casa e ele ia sumir aí por 2, 3 dias, às vezes até 1 semana. E voltava novamente. Sempre eu prometia que não ficaria mais com ele. Mas como eu já estava tão apaixonada e as pessoas já estavam numa expectativa tão grande em cima de mim, que eu ficava com vergonha de botar um ponto final naquela história. E também vou confessar para vocês que uma parte de mim ficava muito feliz quando ele chegava. Então eu acabava esquecendo que ele tinha passado 1 semana sem aparecer, ou 2, 3 dias. Ele também não me dava nenhuma explicação. E assim passou os 6 meses. Ele voltou para a Alemanha. Ele passou 6 meses lá, mas assim, entre, né, Bahia e essas idas e vindas dele, né? Passou 6 meses. Quando ele voltou para a Alemanha, prometemos nos falar e nos corresponder como vínhamos fazendo. Mas eu já esperava que ele ia aparecer 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, como ele fez da outra vez que foi para a Alemanha. Mas mal sabia eu que dessa vez ele sumiria por 1 ano. Ficamos 1 ano sem nos falar.
Nenhuma mensagem, nenhum sinal de fumaça, nada. Foi o pior ano da minha vida. Eu, que já era magrinha, emagreci quase 5 quilos. Fiquei que era pele e osso. Sofria e chorava e ainda tive que dar a explicação para os meus pais de que ele simplesmente tinha sumido. Para mim foi muito vergonhoso. Mas eu precisava da ajuda dos meus pais para me reerguer. Então eu precisei contar para eles o motivo da minha falta de apetite, da minha falta de vontade de sair, de me arrumar. Então eu comecei a ficar com uma revolta dentro do meu coração. Como pode alguém enganar tanto assim uma pessoa, mexer tanto nos planos, na cabeça da pessoa e fazer isso? Fui criando uma raiva das mentiras dele e fiz o contrário do que a maioria das meninas faz. Eu voltei para o site de relacionamentos e também saí pegando todo mundo, peguei geral. Passei a sair com vários caras diferentes que eu encontrava no site de relacionamento, mesmo que fosse só para se divertir uma noite. Saí daquele luto e voltei à ativa. Até que em uma sala de bate-papo normal, dessas que eu costumava entrar, sem ser essa Gringos no Brasil, eu comecei a conversar com um homem. Podemos chamar ele de Lobo Solitário, porque esse era o nickname que ele usava lá para se descrever no site. Ele morava em São Paulo, era divorciado e tinha um filho. Eu comecei a admirar ele pelo carinho com que ele falava do filho e da família, o caráter dele, o jeito dele falar comigo, dele me tratar, as palavras que ele usava. Nos falávamos todo dia, na verdade, toda hora. Ele nunca recusava uma chamada minha, nem quando estava no trabalho. Ele sempre dava um jeito de me atender e falava às vezes, estou no trabalho. E eu ligava depois, ou ele ligava, mas sempre ele me atendia. Com 3 meses de conversa, ele já fazia planos para a gente morar juntos e ter uma família. Ele já tinha me apresentado para toda a sua família pela câmera. Inclusive, eu já conhecia o seu filho, que tinha 7 anos e que passava os finais de semana com ele. Ele me tratava como namorada e a família dele já me tratava como namorada. Mesmo a gente nunca tendo se encontrado, o tratamento era completamente diferente. A gente já fazia parte um da vida do outro. Foi intenso, né, amiga? Então, quando fizemos 6 meses de namoro, ele juntou dinheiro para ir até a minha cidade conhecer minha família. E eu voltaria com ele para também conhecer São Paulo e a família dele. E assim fizemos. Voltei com ele, conheci a família dele, passei 15 dias em São Paulo e voltei para casa. Ele era um amor de pessoa com meus pais, comigo e com todas as pessoas que estavam em volta. Ele era tão simples que eu não senti nenhuma dificuldade de não só mostrar a minha casa, como ele ficou na minha casa esses 15 dias que ele ficou no Brasil. Ele ficou lá no Rio Grande do Norte, lá na casa dela. E ela ficou na casa dele. Ele passou 15 dias no Rio Grande do Norte e ela 15 dias em São Paulo. Então combinamos assim, eu voltaria e já ia acertar as minhas contas na empresa e dali a 2 meses eu arrumaria todas as minhas coisas e iria para São Paulo ficar com ele. Ele já começou então a montar a casa que a gente moraria, reformar a casa dele, que não era bem assim uma casa tão agradável para uma mulher. Mas ele ficou de arrumar nesses 2 meses e ela pediria as contas lá do trabalho dela e resolveria todos os pepinos dela e iria morar com ele em São Paulo. Mas 2 anos sumidos, o gringo voltou. Caramba! Ele, como disse a vocês antes, ele sabia onde era o meu trabalho. Ele sempre me pegava no meu trabalho. Então,
Qual foi o meu susto quando de repente eu trabalhando ali, virei-me e dei de cara com ele. Amiga, tadinha. Ele veio, como sempre, cheio de amor para dar, com as mãos cheias de sacolas e flores, chocolates. Acreditem ou não, um balão de coração escrito I love you e aquela roupa bem característica de gringo. Ele chegou me gritando assim, meu amor. Nossa, vocês não imaginam a minha vergonha. Amiga, eu tô rindo, mas... Amigo. Ai, amiga, que vergonha. Ai, amiga, que mico, meu Deus. Ai, meu Deus, cadê o buraco pra me entrar? Ele gritava, amor, eu cheguei, minha princesa. Daquele jeito como um gringo fala, todo atrapalhado. Todo mundo olhou pra ele. Meu Deus, meu mundo caiu ali. Eu queria achar um buraquinho. Eu queria achar um buraquinho pra me esconder. Ai, amiga, eu tô rindo aqui, mas não é de tu não, viu? Mulher da situação. Ô, comédia. Ai, ai, ai. Ai, deixa eu me recuperar aqui. Eu tô imaginando aqui ele entrando lá, aquela cena, ele entrando lá na loja, gritando por ela, cheio de balão na mão, de chocolate de sacolas. Oi, meu maravilhoso, eu chegou, eu aqui. Oh, meu princesa, esposo meu, eu chegou, eu aqui. Muitos beijos, meu maravilhoso. Eu fui obrigada a sair mais cedo pro almoço para tirar aquela figura, no mínimo exótica dali. Ai, ai, ai. Saí com ele para almoçar. Não falei nada sobre estar em outro relacionamento, nem dos meus planos. Ele disse para mim que voltou para fechar essa tal sociedade que ele tinha com esse amigo no Rio de Janeiro. Disse que por conta da pandemia ele tinha perdido muita coisa e que andava muito depressivo, tinha passado um período muito difícil na Alemanha. Acredito, né, gente? Mas isso não justifica uma ligação, né? 2 anos quase. Tirei o resto da tarde de folga e acabamos então namorando. Fui pro hotel dele, me julguem mais uma vez, mas eu precisava daquele momento com ele. Eu precisava terminar aquilo ali dentro de mim. Mas o encontro foi terrível, porque só me deixou muito mais confusa do que o que eu já estava nos meus sentimentos. No final de tudo, acabei me sentindo um tanto quanto suja, covarde, por ter feito isso com um lobo solitário que não merecia. Mas você precisava desse tempo com ele, amiga. Eu te entendo. Eu me sentia traindo o lobo solitário, que até aquele momento só tinha me dado amor, carinho e respeito. No final da coisada, eu ia contar pra ele que eu tinha outros planos, que ele tinha demorado demais. Mas ele pediu para eu ir até a calça dele que estava pendurada e tirar uma coisa que tinha no bolso da calça dele. Quando eu peguei o que tinha no bolso da calça dele, era uma caixinha. Abri e tinha um anel lindo com uma pedra azul. E ele então falou para mim: isso é para você. Você quer ser minha mulher? Na verdade, ele nem perguntou se eu queria. Ele falou que era pra mim e que eu seria a mulher dele. Ai, que audácia, né, gente? Nem perguntou. Ele já imaginava que ela ia aceitar, né? Nossa, aquilo era tudo que eu queria ouvir, mas há 2 anos atrás, não agora. Afinal de contas, eu estava iniciando um plano de vida com uma pessoa que era
Era um cara simples, um cara normal e que teria que trabalhar bastante para a gente viver uma vida direitinho, mas que era alguém que me respeitava e que demonstrava me amar. E não tinha pisado na bola com você até então, né, amiga? Já o alemão, eu não sei muito dele. Ele é um cara esquisito mesmo, viu, amiga? Eu não sei muito dele, eu não sei como é a vida dele no país dele. Mas, porém, eu acho que ele é bem de vida, porque ele viaja muito ao Brasil e quando chega no Brasil, ele viaja para vários estados do Brasil. Então, eu acredito que minha vida com ele não seria nenhum problema. Ele me falou, aí vem a bomba, né? Ele me falou que eu não precisava trabalhar na Alemanha, que ele não queria a mulher dele trabalhando, que ele podia me dar tudo que eu quisesse e que eu viveria para cuidar dele. Afinal de contas, ele já estava muito velho e ele precisava de uma pessoa jovem do lado. Ou seja, ele quer o quê? Uma cuidadora de idosos? Eu já vi essa história acontecer, viu? Não aconteceu, né, na verdade, mas eu já escutei uma história parecida com essa. Eu não dei nenhuma resposta para ele. Ele tampouco sabe do lobo solitário. Ele voltou para o Rio de Janeiro para acertar os detalhes do fechamento desse negócio dele. E quando ele voltasse, ele disse que a gente iria embora para a Alemanha, que ele falaria com os meus pais e tal, e que eu iria embora com ele, né? Disse que eu não precisava levar nada, que ele compraria tudo novo para mim, que nem precisaria arrumar malas. Mas um detalhe, ele não deixou o tal anel comigo. Ele disse que levaria de volta com ele e quando voltasse, ele me pediria em noivado para os meus pais, né? E me daria aquele anel. Ele só estava me mostrando para mim me sentir segurança no que ele queria me dizer, que ele queria algo sério comigo. Eu, amiga, com as coisas que ele já aprontou, eu acho que nem que ele deixasse o anel, que fosse pro Rio, eu já ia ficar ali, sei lá, sei não. Ele tem certeza que a minha resposta vai ser sim. Eu continuo falando com o lobo solitário, porque ainda não sei qual será a minha resposta. O que devo fazer? E aí, pessoal, o que vocês acham que ela deveria fazer? Escreve aqui embaixo para nossa amiga. Se você estivesse no lugar dela, o que você faria? Eu não sei. Quer dizer, o que eu faria é complicado, porque eu não sei, né? O seu coração é seu guia, né? Termino no final de novembro o meu contrato de trabalho. E os planos ela já colocou um embarcar para São Paulo e começar uma vida com o lobo solitário. Tadinho, ele já preparou tudo, toda a casa, já reformou, já fez várias mudanças para mim receber. E ele mostra as coisas com tanto entusiasmo para mim. Ai, amiga, tu tá sendo uma boia embuste, viu? Tu tá sendo, sabe aquela história do boy embuste? Tu tá sendo uma boia embuste aí, viu? Eu não sei, mas também eu te entendo, assim, o teu lado que tu ainda tá aí em dúvida se decidindo, né? Foi tudo, muito rápido, né? Eu entendo aqui. E aí ela fala assim, e agora, pessoal, o que eu devo fazer? Se você estivesse no meu lugar, o que vocês fariam? Me ajude, por favor. Eu não gostaria de me identificar, mas vou ler todos os comentários que vocês deixarem aí. Espero que você, Dea, leia a minha história antes que eu tenha que tomar uma decisão,
pois não me abri com ninguém. Não tenho muitos amigos, mas gostaria de ouvir opiniões diferentes. É sempre bom a gente ouvir opinião diferente, tá, amiga? Eu acho o seguinte, já que você pediu a minha opinião, eu vou dar a minha sincera opinião pra você. Eu acho que esse cara é muito velho pra você, já começa aí. Tudo bem, você fala assim, hoje ele não é velho, né? Ele tá lá na flor da idade, consegue, né, te satisfazer, sei lá, consegue ter ali um papo cabeça junto contigo. Tu, pelo que eu percebi, mesmo tendo 23 anos, é uma menina bem, com um papo bem legal, assim, com as ideias boas. Mas tu imagina daqui a, sei lá, daqui a 30 anos, né? Daqui a 30 anos, qual vai ser a idade desse cara? Eu vou fazer aqui uma conta de matemática, porque eu sou ruim de conta, viu? Eu sou de humanas. Vamos lá. Ele... Ele é 37 anos, é isso? Ele é 37 anos mais velho que tu. Quando tu tiver 30 anos, esse cara ele vai ter 67 anos. Ou seja, eu já passei dos 30, né? Tô na flor da idade aqui, tô a todo vapor, né? Agora tu imagina aí, tu que ainda vai, tu com ainda 30, o boy vai ter 67 anos. O que tu acha? Quando tu tiver 40, né? Piscou, passou, ele vai ter 77 anos, amiga. Ou seja, tu vai ser uma viúva bem novinha. Tu vai ser uma viúva bem novinha, tu vai viver aí num lugar frio com uma pessoa que não vai aguentar subir uma montanha, que fazer atividades, sair para caminhar. Então, se eu fosse você, eu parava para pensar um pouquinho nisso aí. Sem contar que ele já deu várias pisadas de bola com você, várias bolas fora. Então, eu não sei não, eu não confiaria. Eu, pegando tudo isso que eu tô te dizendo aqui, eu escolheria o lobo solitário. Mas o coração é seu, a vida é sua. Existe um ditado que diz, teu coração é teu guia. E por conta disso não, amiga, porque tu vai trabalhar, o lobo solitário trabalha também e vocês vão construir uma vida juntos. Eu acho que essa diferença tão grande assim de idade, mais pra frente vai prejudicar vocês. É o que eu penso. Então é isso, minhas maravilhindas. Deixa o comentário de vocês aqui. Dê o conselho de vocês pra nossa querida maravilhinda aí. Tenham cuidado com o que vocês falam. Se vocês gostaram do vídeo, toda sexta-feira vai ter vídeo de história de vocês. Envia aí no meu Instagram, no meu direct, a história de vocês que eu vou contar aqui, tá bom? A próxima história vai ser uma história de uma maravilhinda aqui do canal. Vai ser na sexta-feira. Eu tô até com vontade de soltar antes, porque é uma história de sucesso que deu certo, né? Porque vamos contar uma história também que deu certo, né? Porque só conta história ruim, vamos contar história boa. Então eu tô até com vontade de soltar aí no meio da semana. Escreve aqui embaixo se vocês querem que eu solte esse vídeo da outra história no meio da semana aí, ou se eu deixo pra outra sexta-feira mesmo. Então, curte, comenta, compartilha. Aquele cheiro pra vocês, minhas maravilhindas. E... Hey, não!